Plantão urgente, Admar Lopes age rápido no mercado e pode trazer plano A da diretoria Cruz-Maltina. Informações sobre saídas de jogadores. No bid, à disposição do técnico Fernando Diniz, Robert Renan e Matheus França podem estrear contra o Botafogo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu tô chegando com tudo, todas as informações do Vasco aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Então eu peço para você humildemente deixar o seu like para dar aquela moral nesse dia agitado de mercado da bola, onde o Vasco avança para contratações e também para definições nesse final de janela de transferências. Então seu like ajuda muito o nosso trabalho. Indo ali embaixo, rapidinho, dando o seu clique no like, você faz com que a plataforma entenda que o conteúdo é positivo. Lembrando que você ajude-nos a bater a marca de 100 mil inscritos, você fazendo parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno, clicando no botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo, hein? É só correr aqui embaixo agora, botãozinho escrito inscreva-se, clicou no sininho de notificações, você estará acompanhando o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noite, informações sobre o Cruz-Maltino aqui, beleza? Muitas informações no dia agitado de hoje, estive agora, né, na apresentação dos jogadores do Robert Renan e do Carlos Andrés Gomes, bati um papo com membros da diretoria do Vasco e vou trazer tudo aqui para você. Então não perca. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem Vasco e Botafogo, jogo decisivo pela Copa do Brasil, e eu já vou deixar o link da Estrela Bet aqui no primeiro comentário fixado para você que gosta de palpites esportivos, hein? Saia da plataforma que ajuda os rivais e corre para a Estrela Bet, que é patrocinadora master do Vasco no basquete e também no futsal. Então corre aqui, ó, a Estrela Bet dobra o seu primeiro depósito através desse link. Depositou 100, vai ganhar mais 100, 50, vai ganhar mais 50, mas sempre com responsabilidade para maiores de 18 anos. O link tá aqui embaixo e não perca, beleza? Olha só, hein? Dia agitadíssimo e você vai ficar sabendo de tudo. Antes do seu like, solta a vinheta, bora pro vídeo? Plantão urgente, agiu rápido no mercado, Admar Lopes mandou o papo reto e plano A da diretoria do Vasco pode pintar a qualquer momento. Vamos falar também sobre o bidou Matheus França e Robert Renan à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo de amanhã contra o Botafogo, volante de saída do Vasco, e Admar prometeu mais reforços. Vamos falar muito sobre isso, porque hoje o dia está agitadíssimo no Vasco e você vai acompanhar todas as informações aqui em primeira mão. Então eu peço para você deixar o seu like. Acabei de voltar, né, lá da apresentação do Robert Renan e do Carlos Andrés Gomes, estive presente lá, o Admar Lopes estava lá também, o Carlos Amodeu, também membros da diretoria, tivemos também a presença de familiares dos jogadores, muito importante nesse momento, e os garotos saíram bem, hein? O Robert Renan apenas 21 anos de idade, um bom garoto, ali dá pra ver, família, né? Um jogador que gosta do Vasco, é torcedor do Vasco, tá chegando agora e foi bem, na minha opinião, foi bem ali na coletiva. O mesmo com o Carlos Andrés Gomes, respondeu tudo ali, e claro, vamos lá. Eu vou trazer para vocês um panorama particular de quem esteve lá. No início, né, da coletiva, o Admar Lopes chega e já faz alguns anúncios. O primeiro, o Vasco deve anunciar muito em breve mais reforços, negocia, está no mercado. O segundo, não existe nenhuma proposta em curso para a saída de Ryan. E ele falou também que o João Vitor, né, comunicou que queria ficar e um dia depois pediu para sair. E o Vasco não estava contando com essa saída, por isso que existe uma defasagem hoje no elenco, né? O Admar Lopes mandou o papo reto, deu aquela amortecida na imprensa ali local, nós estávamos ali já para escutar o Robert Renan e também o Carlos Andrés Gomes. A presença do Admar eu aprovo muito, foi um cara que deu tranquilidade para os garotos nessa coletiva, tá? Então parabéns ao Admar Lopes, que chegou mandando o papo reto, que não tem proposta pelo Ryan, que não tem nada e reforços podem chegar. E quando a gente fala de reforços, vamos falar sobre o plano A da diretoria do Vasco. Bom, o plano D, o Pumas do México recusou a proposta do Vasco pelo zagueiro Nathan Silva. É isso mesmo. O jogador que era, nesse momento, o plano da diretoria Cruz-Maltina, por conta de um tempo hábil para a contratação lá no México, o Pumas preferiu não vendê-lo, o jogador, para o Vasco. Então, essa situação envolvendo a busca
por um jogador do setor defensivo, volta à tona a situação de Carlos Cuesta. É isso mesmo, o Vasco tinha se retirado ali do momento, né, que fez a proposta, mas não retirou a proposta. A proposta continuou lá, e num movimento muito estranho entre o Spartak Moscou e o Galatasaray, o jogador teria sido reprovado, né, segundo algumas fontes, mas de acordo com integrantes da diretoria do Vasco, no qual estive agora, a situação de Carlos Cuesta lá na Rússia teve um exame inconclusivo, né? E o jogador retorna ao Galatasaray e se aproxima de um acerto com o Vasco. É isso mesmo, o Vasco está muito próximo de anunciar a contratação de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, o plano A da diretoria do Vasco. Todos nós sabemos, né, que o Vasco foi primeiramente no Carlos Cuesta, depois foi tentando buscar outras contratações, né? E agora volta à tona, volta ao plano A para tentar buscar a contratação do colombiano Carlos Cuesta, jogador o preferido da diretoria do Vasco nessa janela, e a qualquer momento, como falou Admar Lopes na coletiva, reforço pode chegar. Carlos Cuesta pode ser a qualquer momento anunciado como contratação do Vasco. Vamos acompanhar toda a movimentação dessa janela, né? Porque é uma movimentação muito intensa nesse finalzinho de janela. Foi algo muito particular o que aconteceu com o Carlos Cuesta. Será que o destino quer colocar o colombiano no Vasco? Será que o Vasco vai acertar a contratação desse zagueiro que passa muitas vezes de forma assídua na seleção colombiana? É o destino? Se for, algo bom pode acontecer e o Vasco vai buscar essa contratação até o final. E o Admar Lopes ligou, né? Ligou aí para representantes do Carlos Cuesta para negociar com a situação envolvendo o Galatasaray. Bom, movimentação, muito trabalho, e a gente observa também que no futebol técnico Fernando Diniz terá duas novas opções para o jogo contra o Botafogo. É isso mesmo, estamos falando de Robert Renan, hoje apresentado pelo Vasco oficialmente, onde estive presente, um bom garoto, em forma, um jogador muito confiante, de família, pode agregar muito a esse elenco, tá? Eu, olhando assim, tendo a primeira impressão do Robert Renan, foi uma impressão muito boa. Não é um jogador que parece ser problemático, estava com o pai, com a mãe, com a filha também ali, foi muito legal ali a coletiva, né, como se saiu bem o Robert Renan. E também Matheus França, anunciada a contratação do jogador pelo Vasco de forma oficial, também está no bid da CBF e pode estrear com a camisa do Vasco já contra o Botafogo. Só depende de uma pessoa, Fernando Diniz, é isso mesmo, daqui a pouquinho a concentração para o jogo acontece na Barra da Tijuca e o Vasco soltará muito em breve a lista de relacionados. Caso o Matheus França e o Robert Renan estejam nela, eles podem estar aí vestindo pela primeira vez a camisa do Vasco em um jogo oficial. No bid, tudo certo, vamos aguardar agora as escolhas do técnico Fernando Diniz. E falando sobre chegadas, vamos falar sobre saída. O Vasco encaminha o empréstimo do volante Juan Sforza para o Juventude, dois concorrentes, né, do Vasco hoje na tabela de classificações. É óbvio que é um empréstimo até o final da temporada e nesse empréstimo o jogador não poderá atuar contra o Vasco que ainda joga contra o Juventude em São Januário pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bom, é claro, né, tem que ter essa cláusula para o jogador não atrapalhar o caminho do Vasco. Eu já acho que atrapalha quando faz negociação dessa natureza, emprestando o jogador para um rival, né, próximo da tabela. Mas enfim, dar minutagem ao Sforza, sabendo, né, que é um jovem com muito valor de mercado, o Vasco faz essa movimentação nesse exato momento. O Admar Lopes, soltou o freio, meu amigo. Agora a movimentação de mercado cada vez mais extensa e a gente vai estar acompanhando tudo de perto, tudo que está acontecendo referente ao Vasco nesse movimento de fechamento de janela. E você, tá gostando? Reforços estão chegando e estão ainda mais reforços para chegar. 2.0, Admar Lopes na velocidade, agitando o mercado do Vasco nesse momento. Agradecer mais uma vez a sua presença. Eu vou ficando por aqui e, claro, peço para você humildemente o seu like para dar aquela moral. Um forte abraço, saudações vascaínas.